num período bastante conturbado politicamente na Alemanha, ocorrem as preleções de Heidegger sobre Nietzsche, devo dizer, sob vigilância da polícia política nazista. Entre 36 e 38, surgem, então, as bases daquilo que mais tarde seria o livro Contribuições à Filosofia, publicado posteriormente. Em 1945, Heidegger é mobilizado e convocado e efetivamente integra uma milícia popular, um Volkssturm, logo no final da guerra, quase no final da guerra. Imediatamente depois da guerra, inicia-se a correspondência com alguns filósofos franceses, em particular com Sartre e com Jean Beaufret, a Jean Beaufret, em 1946, é dirigida a Carta sobre o Humanismo. Também, a partir de 1946, Heidegger é submetido a um comitê de investigação, o célebre Comitê de Desnazificação, no qual o seu processo é concluído com uma decisão proibitória do exercício das atividades docentes na universidade. Heidegger ficou, então, proibido de lecionar desde este período até 1949, e seria curioso também informar aqui, ou relembrar aqui, que o principal parecer que esteve na base da decisão da proibição docente, portanto, na cassação da licença docente de Heidegger, foi subscrito pelo filósofo Karl Jaspers, que, inobstante isto, foi amigo de Heidegger. Entre 1949 e 1950, portanto, ainda durante o período do veto docente, Heidegger pronunciou conferências importantes em Bremen, em Bühlerhöhle e em Munique. E entre estas conferências, que são hoje obras, digamos, obrigatórias, referências obrigatórias da filosofia contemporânea, estão a coisa, a armação, o perigo e a viravolta. Heidegger é autorizado a reiniciar as suas atividades docentes na universidade no final de 1951, 1952. Em 1953, surge a pergunta pela técnica. Em 1955, serenidade. Em 62, Heidegger faz a sua primeira visita à Grécia. Curioso que Heidegger só vai à Grécia pela primeira vez em 62, depois de tanto tempo dedicado a uma reflexão sobre os gregos. Em 1973, ele concede à revista Der Spiegel a célebre entrevista, que fica então conhecida como Entrevista Testamento, e que só vai ser publicada mais de 10 anos depois, por ocasião da sua morte, na qual, entrevista esta, igualmente célebre, na qual Heidegger, então, responde algumas questões a respeito do seu comprometimento, do seu envolvimento com o Partido Nacional Socialista. Em 1975, é publicado o primeiro volume das obras completas de Heidegger, ainda em curso de publicação, e em 1976, Heidegger vem a falecer no dia 28 de maio. Nesse período, justamente, que é publicada a Entrevista Testamento. Entre 2014 e 2018, portanto, muito recentemente, vem à luz os Cadernos Negros, os Schwarze Hefte, que são anotações privadas de Heidegger, feitas num período que cobre de 1931 a 1951. E estes cadernos reacenderam a discussão acerca do envolvimento de Heidegger com o nazismo e de um eventual comprometimento da sua filosofia com a ideologia do nacionalsocialismo, em particular com o antissemitismo.
Essa é uma discussão que está longe de estar encerrada, ela continua viva e acesa ainda, e, digamos, faz parte, sem dúvida nenhuma, da herança deixada por Heidegger. Eu deixo à disposição de vocês uma bibliografia elementar sobre Heidegger, e observo apenas que os Cadernos Negros, os Schwarzhefte, foram publicados sob a responsabilidade de Peter Trone. O primeiro volume foi publicado como volume 94 das obras completas em 2014, e em seguida até 2018, cobrindo então o período que vai de 1931 a 1951 como, digamos, anotações privadas de Heidegger, que a pedido dele só seriam publicadas muito tardiamente no curso das obras completas. Bom, dadas essas informações de caráter biográfico e bibliográfico, que, repito, ficarão à disposição de vocês, eu gostaria de apontar, então, os elementos que estarão na base da minha introdução geral aqui a Ser e Tempo, e que são aqueles que dizem respeito a duas pilastras fundamentais sobre as quais se apoia Ser e Tempo. A primeira delas é a retomada da pergunta pelo sentido do ser. A retomada da pergunta pelo sentido do ser e, em ligação com a retomada da pergunta pelo sentido do ser, o projeto de uma ontologia fundamental. E, ao lado deste pilar, retomada da questão que se pergunta pelo sentido do ser e ontologia fundamental, a outra vertente que está estruturando Ser e Tempo é a preocupação com um projeto de refundação da filosofia, essencialmente ligado à ontologia fundamental, que está, por sua vez, na esteira de uma crise da filosofia e de uma tentativa de refundação da filosofia como ciência rigorosa, o que Heidegger, assim como também a questão da ontologia fundamental, digamos, se coloca em linha de continuidade com Husserl e com a fenomenologia russeliana. Esquematicamente, se poderia dizer que, em relação a essa concepção da filosofia como ciência do rigor, Heidegger responde a uma série de questões e a um conjunto de influências que fazem parte do espírito do tempo naquele momento e, em particular, de uma proximidade intelectual e espiritual muito próxima, muito viva para Heidegger. Em primeiro lugar, o formalismo lógico, uma herança com a qual Heidegger, digamos, entra em contato tanto em Marburg quanto em Freiburg, e situa-se aí, né, nesta linha, digamos assim, que vincula Heidegger a Marburg e a Freiburg, tanto o neocantismo e as filosofias da vida, quanto a crítica do positivismo lógico e a hermenêutica. Relativamente a outro ramo de influências, digamos, gerais, eu gostaria de mencionar as diferentes vertentes do psicologismo, tanto na Alemanha quanto na França, que Heidegger, também em continuidade com a fenomenologia de Husserl, se enfrenta criticamente. Então, essas são algumas das linhas gerais de influência: neocantismo, filosofias da vida, hermenêutica, filosofia dos valores, positivismo lógico, que Heidegger
herda tanto do seu ambiente universitário em Marburg, Freiburg, quanto do ambiente espiritual da Europa em geral. Digamos, neste conjunto até agora mencionado por mim, se nós pudéssemos identificar 3 núcleos fundamentais de questões, eu diria que elas poderiam ser resumidas nestas 3. Uma primeira questão é o ultrapassamento do entendimento do ser a partir da teoria da predicação, e, por conseguinte, uma compreensão do ser como dado, aos quais estão vinculadas uma retomada do conceito de verdade como aletheia e uma preocupação com os limites da filosofia da consciência, ou seja, uma retomada da questão da filosofia transcendental. Então, eu acho que isto nos situa um pouco, mais ou menos, no ponto de partida de Ser e Tempo. E, sobretudo, já nos indica também, neste grande horizonte, formado, então, pela questão do ultrapassamento da predicação, da retomada do conceito de verdade como aletheia e de uma, digamos, retomada igualmente dos limites da filosofia da consciência a partir de uma revisão da questão do transcendental. Isso já pode nos indicar não só para Ser e Tempo ainda no início do século XX, no momento da sua publicação, mas também para aquilo que será a viravolta, ou seja, a transformação de Ser e Tempo para Tempo e Ser, e justamente nesta perspectiva que eu preparei a minha introdução aqui. Nesse primeiro momento, nós vamos ficar apenas com a primeira metade deste programa. Gostaria de chamar a atenção de vocês para a divisão do projeto global de Ser e Tempo. Se vocês prestarem atenção nesse slide, eu separei aqui aquilo que seria o projeto global de Ser e Tempo e aquilo que foi efetivamente publicado como Ser e Tempo. Se vocês prestarem atenção na separação entre os textos em vermelho e os textos em cor preta no slide, vocês terão uma ideia do que efetivamente foi publicado como Ser e Tempo, a saber, uma obra que havia sido programada do ponto de vista do seu projeto inicial para ser constituída de 2 partes e que efetivamente só chega a ser publicada em 1927 uma primeira parte, e desta primeira parte apenas 2 sessões, sendo que a sessão 3, Tempo e Ser, não foi publicada em 1927 juntamente com Ser e Tempo. Ou seja, do projeto global de Ser e Tempo, a publicação efetiva de Ser e Tempo é constituída apenas, digamos assim, de 2/3 da primeira parte. Todo o restante do progresso do projeto foi deixado inédito, e justamente depois da viravolta, ou seja, na transformação da perspectiva filosófica de Heidegger, da ontologia fundamental de Ser e Tempo, para a história da verdade do ser posterior à reviravolta, é justamente aí, então, que se dá a transformação, ou a inversão, se quiserem, da perspectiva de Ser e Tempo para Tempo e Ser. Vocês têm, neste slide que eu estou projetando aqui, a caracterização, então, do projeto global de Ser e Tempo e também aquilo que deixou de ser publicado em 1927. Bom, eu disse a vocês que eu preparei a nossa discussão de hoje
baseado em torno de dois grandes pilares: a questão da retomada da pergunta pelo sentido do ser e a questão da refundação da filosofia como ciência do rigor a partir de um projeto de ontologia fundamental. E eu queria dizer a vocês que esta questão da retomada da pergunta pelo sentido do ser, ela é, por assim dizer, inspirada por dois conceitos fundamentais, pelo conceito de intencionalidade e pelo conceito de intuição categorial. É justamente a partir daí, destas duas noções centrais da fenomenologia de Husserl, a noção de intuição categorial e da noção de intencionalidade, que nós vamos encontrar, vamos dizer assim, o ponto de deslanche inicial da retomada por Heidegger da pergunta pelo sentido do ser. Eu separei aqui alguns pequenos trechos das investigações lógicas de Husserl, onde Heidegger, me parece, tem encontrado apoio bastante sólido para suas próprias reflexões. E eu me permito, justamente em função da consistência e da clareza da exposição, pedir a vocês que me acompanhem na leitura. Em primeiro lugar, um trecho das investigações lógicas 2. Vocês têm todas as indicações dadas aí, caso queiram depois examinar o texto com mais calma, junto, cada um na sua própria, no seu próprio escritório. A tradução é minha. Eu vejo o papel branco e digo papel branco. Com isso, eu expresso, medindo precisamente, aquilo que eu vejo. O mesmo ocorre por ocasião de juízos completos. Eu vejo que esse papel é branco e exatamente isso eu exprimo quando eu digo esse papel é branco. Aqui, a simples percepção porta, sem auxílio de atos ulteriores, sobre ela construídos, o objeto da aparição que a intenção significativa pensa e assim como ela o pensa. Bom, por intenção significativa, vocês estão entendendo aqui intencionalidade. E por objeto, Gegenstand, objeto da aparição, ou seja, o objeto que se manifesta, que aparece. Eu estou traduzindo aqui Erscheinung por aparição e não por fenômeno, já que a palavra fenômeno se verte em alemão por Phänomenon e não por Erscheinung, e há uma diferença conceitual entre as duas coisas, que não é o caso de tratar aqui, mas entendam apenas que o que está sendo dito é que na percepção, e a percepção traz com ela o próprio objeto que aparece e que é visado intencionalmente na intenção significativa. Em virtude disso, a intenção significativa encontra o ato na simples percepção, ato no qual ela se preenche de modo completamente adequado. Bom, essa aqui é uma passagem em que se pretende mostrar que, para Husserl, na percepção, no ato de percepção, ou seja, na intuição, nós temos não apenas um conjunto de elementos sensíveis, mas nós temos também já algo categorial, isto é, um objeto, o papel branco. O papel, prossegue o texto de Husserl, é conhecido como branco, ou antes como o branco, brancura. E nós, ao exprimirmos a percepção, dizemos papel branco. A intenção da palavra branco recobre-se apenas parcialmente com o objeto cor, com o momento cor do objeto que aparece. Permanece, portanto, um excedente na significação, uma forma
que nada encontra no aparecimento enquanto tal para confirmar-se nele. O branco, isto é, papel sendo branco. E esta forma, ainda que mais ocultamente, também não se repete com o substantivo papel, caracteres significativos que só são reunidos em seu conceito, terminam na percepção. Também aqui é conhecido o objeto inteiro como papel. Também aqui está contida uma forma suplementar, aquela do ser, ainda que não como forma singular. Manifestamente, a performance de preenchimento da mera percepção não é o bastante para tais formas. Volto, esta última frase é fundamental para mim. A performance de preenchimento da mera percepção não é o bastante para tais formas. Ou seja, ao percebermos o papel branco, nós percebemos não somente algo, um conjunto de dados sensíveis, mas nós percebemos algo como um objeto papel e um objeto que se mostra como sendo branco. Este momento do sendo branco do papel, e que me permite dizer o papel é branco, esta, digamos, mostração do objeto na sua objetualidade, não como produto de um juízo, mas como uma apreensão imediata do papel e do branco, é justamente isto que não se resolve apenas na mera percepção, ou seja, nos meros elementos dados nos sentidos, mas envolve algo assim como uma categoria. E é justamente isso que Husserl quer dizer quando ele afirma que a flexão que confere forma o ser, isto é, o papel é branco, não preenche nenhuma percepção. Lembramos-nos aqui da proposição de Kant, o ser não é um predicado real. Eu posso ver a cor, mas não o ser colorido. Eu posso sentir a superfície lisa, mas não o ser liso. Eu posso ouvir o som, mas não o ser sonoro. O ser não está no objeto, não é nenhuma parte do objeto, nenhum momento inerente a ele, objeto, nenhuma qualidade ou intensidade, mas também nenhuma figura, nenhuma forma em geral, nenhuma característica constitutiva, qualquer que seja o modo de aprendê-la. Ou seja, o ser não pode ser pensado aqui como um predicado real, como um atributo vinculado por uma operação judicativa ao objeto. O ser é pensado junto com o objeto, mas este pensado junto com o objeto na percepção não pode ser detectado em nenhum elemento do objeto, em nenhum momento constitutivo do objeto. Ele dá-se simultaneamente com este mostrar-se do objeto. Portanto, você não pode indicar, apontar com um dedo nesta formulação, o papel é branco, nenhum lugar, nenhuma propriedade, nenhuma característica, nenhum elemento, nenhuma particularidade real, ou seja, referente à própria coisa do objeto, que pudesse abrigar a palavra ser. Eu posso ver a cor, mas não o ser colorido. Eu posso ouvir o som, mas não o ser sonoro. Ou seja, este elemento que confere a flexão, o ser, justamente não é predicado nenhum. Mas ele é apreendido na própria percepção do objeto.
E o ser também não é nada num objeto, nenhuma característica real, interna ou externa do objeto. O ser não é nenhum traço perceptível do objeto. Ele é simplesmente dado na percepção do objeto. Ora, se o ser não é algo perceptível, um traço, uma característica do objeto, se ele não é também nenhum contexto de situação dos objetos, como, por exemplo, ordens mais abrangentes de objetos como jardins, ruas, mundo exterior, etc., ou seja, uma ambiência, um contexto de conexão dos objetos, não é isto que é o ser, mas é algo que é dado na percepção e dado imediatamente na percepção, mas não como alguma coisa situada realmente no objeto, ou seja, que faz parte dos elementos sensíveis da percepção. Então, nós podemos dizer que quando nós temos este dar-se do objeto na intuição, nós temos junto sensibilidade, isso é, intuição, percepção e categoria. Ora, é justamente isto que num texto como Os Prolegômenos, a história do conceito de tempo, Heidegger vai, por assim dizer, isolar e valorizar. Ele afirma, podemos encontrar, afirmo eu agora, né? Podemos encontrar uma reflexão muito semelhante em Heidegger. Se dizemos, por exemplo, esta cadeira é amarela, então o conteúdo inteiro desta asserção, a cadeira é amarela, que é extraída da percepção sensível, não pode ser reduzido em sua totalidade a algo perceptível pelos sentidos. Isso não é Husserl. Husserl, eu acabei de ler, leio Heidegger agora. Eu posso ver a cadeira, mas o eu jamais posso vê-lo, por toda a eternidade, assim como eu vejo a cadeira. O ser não é nenhum momento real da cadeira. O que significa momento real? Momento na coisa, res, na cadeira. A cor é algo sensível, real, a cor é visível, portanto, a cor é um predicado, mas não o ser colorido. Inversamente, o ser não é nada do mesmo gênero, portanto, não é nem sensível e nem real. Portanto, quando eu digo a cadeira é cinza, ou a cadeira é amarela, eu posso, digamos assim, replicar esta experiência tanto do lado do sujeito quanto do lado do predicado. Ao perceber a cadeira, eu percebo a cadeira sendo. Ao perceber a cadeira como amarela, eu percebo o sendo da cor amarela, portanto, em relação ao ser, mas eu não percebo justamente o que me permite fazer a flexão entre a cor e o objeto, ou seja, entre a cadeira e a sua qualidade de ser amarela, enquanto ela é amarela. Isto é dado na percepção, é constitutivo do objeto, assim como é constitutivo da cor, que é acrescentado a ele como predicado, mas não é dado na percepção. Portanto, é um elemento categorial. O que é percebido pela consciência é um objeto, uma coisa, a cadeira, o livro. Mas não a objetualidade, que apesar de não ser percebida pela sensibilidade, é dada na sensibilidade. Quer dizer, nós percebemos o conjunto das características sensíveis do objeto, mas não percebemos o ser objeto. Este ser objeto, assim como o ser colorido, é algo que diz respeito a uma dimensão que transcende o sensível. E esse dar-se da objetualidade na sensibilidade, vejam bem, na intuição e não no juízo,
é justamente aquilo que interessa a Heidegger. E é assim que Heidegger trata essa questão no seminário em Zähringen, por exemplo. E justamente aqui é que Heidegger vai mostrar tanto a importância da fenomenologia de Husserl para ele, quanto também, ao mesmo tempo, a divergência fundamental com a fenomenologia de Husserl. Isso porque Husserl, de acordo com o ponto de vista de Heidegger, ao referir-se ao objeto sensível, não visava a coisa mesma, mas sim a coisa enquanto exemplo de um objeto sensível. Assim, quando Husserl se refere ao tinteiro ou ao livro, são objetos que Heidegger extrai dos exemplos de Husserl, tais objetos funcionam apenas como exemplos de objetos na percepção sensível. Cito Heidegger, o tinteiro, para Husserl, funciona apenas como exemplo do objeto sensível. O tinteiro é objeto da percepção sensível. Heidegger quer dizer, Husserl foi capaz de mostrar aquilo que de fundamental existe na noção de intuição categorial, a saber que a objetualidade, o ser objeto, é dado juntamente com o elemento sensível, sem ser um elemento sensível. Mas ele não valorizou aquilo que seria a coisa mesma, ou seja, o que é dado na coisa mesma, e toma o objeto apenas como exemplo de um objeto sensível. E o próximo slide são passagens de Husserl que confirmam nas investigações lógicas justamente o exemplo ou a opinião de Heidegger. Então, vejam, os elementos que estão presentes no conceito de intuição categorial são exatamente aqueles que Heidegger está buscando. É como se aqui nós tivéssemos diante dos olhos a diretriz husserliana, a sua retomada crítica da filosofia transcendental, volta às coisas mesmas. O importante é realmente tomar como ponto de partida as coisas mesmas. É no voltar-se para as coisas mesmas e descrever o que nos é dado nas coisas mesmas, é que nós seremos capazes de, digamos assim, retornar criticamente, radicalmente, nos reapropriarmos do legado, da herança da filosofia transcendental. Ou seja, da relação entre o sensível e o inteligível, a sensibilidade, o entendimento, as categorias e as percepções. Vou fazer uma citação do seminário pronunciado por Heidegger em Zähringen. Quando vejo este livro, vejo bem uma coisa substancial, sem que veja a substancialidade como vejo o livro. Ora, é a substancialidade que, na sua inaparência, permite ao que aparece aparecer. Portanto, não se trata aqui de tomar o objeto, o livro, a cadeira, o que quer que seja, apenas como exemplo de um objeto sensível, mas trata-se de levar às últimas consequências a divisa voltar-se para as coisas mesmas. Heidegger quer dizer aqui é que a intuição categorial nos dá aquilo que realmente permite que o livro se mostre como livro, a substancialidade do livro. Eu vejo algo substancial, mas eu não vejo o ser substancial do livro, embora o ser substancial do livro seja a única e a mais radical instância que permite com que o livro apareça como aquilo que ele é, como a entidade específica que ele é. Este livro, livro e não cadeira. Mas a substancialidade daquilo que é percebido como substancial, esta substancialidade, isso é, o ser do livro, não é sensível, ele é categorial.
Mas é um categorial que não é simplesmente uma forma lógica do entendimento. Ele é dado na percepção do livro. Na leitura de Heidegger, o categorial é dado do mesmo modo que o sensível. Tal como é possível ter intuições sensíveis, também é possível ter intuições categoriais. E, para que se intua algo, este algo tem de estar ele mesmo presente. Ora, se na intuição sensível os dados sensoriais se tornam presentes, analogamente, na intuição categorial, o que se torna presente e passível de ser abordado de modo direto é o próprio ser, que é dado de modo imediato. Para Kant, as categorias são os modos pelos quais se manifesta a atividade do entendimento na ordenação das diversas representações em uma representação comum, ou seja, o conceito, o elemento que propicia o juízo. Mas aqui não se está falando de categoria. O ser não é uma categoria. O ser é aquilo que torna presente e passível de mostração aquilo que se dá no fenômeno, aquilo que se mostra na percepção. Por conseguinte, nós estamos falando aqui de intuição, percepção categorial, mas não de uma categoria como função lógica do entendimento, como operação lógica do juízo, como ordenação do diverso em uma síntese judicativa, mas simplesmente em uma exibição, em uma mostração. Se, volto a citar Heidegger, em Kant o acesso às categorias só poderia ser feito via tábua dos juízos, e no nível da sensibilidade não havia possibilidade de um acesso às categorias, ou seja, se Kant separava e introduzia um hiato entre o inteligível, aquilo que é da ordem do entendimento, o categorial, o lógico, e o sensível, aquilo que é da ordem da sensibilidade, Heidegger vai afirmar, em Husserl, é possível ter acesso às categorias através da intuição. Isto significa tornar presente, no caso de Husserl, diferentemente de Kant, e ter presente algo que não se situa no nível do entendimento como resultado de uma dedução, mas, ao contrário, que se torna presente de modo imediato, sem recurso a nenhuma atividade do entendimento. Ou seja, é possível o acesso à categoria, à substancialidade do objeto que se mostra, sem uma operação judicativa do entendimento. De acordo com Heidegger, Husserl teria descoberto algo de decisivo, o ver segundo dois tipos de visão. Uma visão que mira o sensível e a outra visão que mira o categorial. Quando vejo este livro, escreve Heidegger, vejo bem uma coisa substancial, sem que veja a substancialidade como vejo o livro. Ora, é a substancialidade, sua inaparência, permite ao que aparece aparecer. Portanto, quando eu vejo o livro, eu vejo algo substancial, eu tenho uma experiência de algo substancial, mas eu não vejo a substancialidade, ou seja, o ser do livro, ou o livro como sendo, ou aquilo que permite que o livro seja o que ele é. Mas é justamente isto que não se mostra sensivelmente, mas que se dá na percepção do livro, é esse categorial, vamos dizer assim, é este elemento não propriamente sensível, mas dado na percepção sensível, é justamente isso que constitui o ser do livro, o objeto de um tipo de visão, que é uma visão categorial. Ora, a intuição categorial, escreve Heidegger,
quer dizer, tomada estritamente, é uma intuição que permite enxergar uma categoria, ou uma intuição, um ser estar presente que está imediatamente dirigida para uma categoria. Eu posso, portanto, pensar o é, com o qual eu fixo a presença do tinteiro ou do livro como objeto, como uma substância. Mas eu não vejo essa substância. Este é, com o qual se firma a presença do objeto na percepção, é uma substância dada na percepção do objeto, mas não visível sensivelmente na percepção do objeto. Portanto, este é, o livro é branco, ele é excedente em relação às afecções sensíveis. Ou seja, ele não está dado como propriedade sensível do objeto, mas sob certo ponto de vista, escreve Heidegger, ele é totalmente como as afecções sensíveis. Ou seja, ele não é produto mediado de um juízo. O é não é acrescentado às afecções sensíveis, ele é visto, ainda que visto de um modo diferente do que é visível pelos sentidos. Para poder ser visto desse modo, ele tem que ser dado. Esta frase, para mim, é decisiva. O é não é acrescentado aos elementos sensíveis, superior do sujeito, por um ato judicativo, mas ele é dado imediatamente, ele é visto. Mas não visto como eu vejo propriedades sensíveis. Ele é um invisível que permite que se mostre aquilo que se vê. Ele é a objetualidade do objeto. Mas este ver da objetualidade, este ver categorial, ele é diferente do ver sensível e diferente daquilo que se mostra na estrutura do juízo, se mostra, portanto, como produto de uma operação do entendimento. Mas para que ele seja, portanto, este dado, é preciso que ele seja oferecido na percepção sensível. Para ser visto deste modo, isto é, como intuição categorial, é preciso que ele seja dado. E aqui nós temos, então, o ponto absolutamente fundamental. Tão fundamental que ele é destacado pelo próprio Heidegger. Heidegger vai dizer, eu estou citando aqui uma passagem de Questions, no quarto volume, em que Heidegger vai dizer o seguinte: para poder desdobrar a questão do sentido do ser, seria necessário que o ser fosse dado, a fim de poder interrogar aí o seu sentido. O esforço de Husserl consistiu justamente neste pôr o ser em presença fenomenologicamente na categoria. Por este esforço, eu tinha finalmente obtido um solo. Bom, gente, vocês percebem que, de acordo com a confissão do próprio Heidegger, a noção de intuição categorial prepara o solo para a fenomenologia tal como a compreende Heidegger. Para que nós pudéssemos retomar, tal como se exige, a questão pelo sentido do ser, a questão o que significa ser radicalmente, era preciso que o ser não fosse mais concebido como um predicado, não fosse mais concebido como uma categoria do entendimento, mas o ser fosse imediatamente dado, para que ele pudesse ser fenomenologicamente descrito na sua imediatidade. Repito, o esforço de Husserl consistiu justamente neste pôr o ser em presença,
fenomenologicamente presente na categoria. Por este esforço, eu tinha, finalmente, o solo. Ora, com isso eu queria preparar o terreno para mostrar a vocês o que é que significa dizer que ser e tempo é uma fenomenologia ou uma ontologia fundamental, ou, se quiserem, uma ontologia fenomenológica. A partir das investigações lógicas de Husserl, sobretudo, investigações lógicas, mas sobretudo das investigações lógicas, e sobretudo a partir da noção de intuição categorial, na sua ligação conceitual com a intencionalidade. Nós talvez pudéssemos até, radicalizando, dizer que intencionalidade e intuição categorial são tão estreitamente aparentados que, no limite, não podem ser compreendidos um sem o outro. É justamente a partir do momento em que Husserl libera o acesso à possibilidade de uma descrição fenomenológica, um mostrar-se fenomenologicamente do ser na imediatidade da percepção, ou seja, na imediatez da intuição intelectual, é que nós podemos fazer, então, uma ontologia fundamental. Que nós podemos, então, fazer uma descrição do que seja o ser e uma retomada da pergunta pelo sentido do ser na sua radicalidade originária. Vejam, não mais uma compreensão da ontologia fundamental de acordo com os protocolos e os padrões da metafísica tradicional, protocolos e padrões esses nos quais a ontologia é uma das partes, digamos, da metafísica, mas justamente uma renovação integral da ontologia, uma retomada completa da questão do ser e do que é que significa o ser, e uma retomada que se mobiliza, que se põe em ação justamente através de uma recepção crítica em profundidade da fenomenologia de Husserl. Ora, precisamente este aspecto, retomar a questão ontológica fundamental, o que significa a palavra ser, o que é efetivamente ser, é justamente a tarefa que se impõe num momento de crise das ciências contemporâneas. Precisamente porque toda ciência, inevitavelmente, repousa e se apoia sobre uma infraestrutura ontológica que é constitutiva dos seus objetos e que serve de ponto de apoio para os seus métodos e as suas investigações. Nenhuma ciência pode subsistir e se desenvolver sem uma base ontológica, uma infraestrutura ontológica que preside a constituição dos seus objetos e dos seus métodos de investigação. Ora, não é possível nenhuma ontologia que seja efetivamente segura, a não ser que nós tenhamos nos assegurado de forma igualmente rigorosa dos seus fundamentos últimos. E uma ontologia segura dos seus fundamentos últimos só pode ser uma ontologia fundamental. Uma ontologia fundamental é aquela que se pergunta desde sempre e desde o início por aquilo que é o ser. Ou seja, que parte de um entendimento de ser como dado, de uma pré-compreensão do ser, de um ser, Husserl vai dizer, dado na percepção sensível. Ora,
para que nós possamos entender o que são as coisas, nós temos que já previamente ter um entendimento de ser. Esse entendimento prévio de ser é que é o objeto de uma ontologia fundamental. É isto, colocar tudo mais em suspenso e perguntar-se o que é que significa ser, é justamente isso que se propõe a fazer Ser e Tempo. E é esta a epígrafe que dá a abertura e a diretriz fundamental de Ser e Tempo, quando se pergunta, retomando o célebre diálogo de Platão, o que você quer dizer com a palavra ser? O que significa ser? Porque, provavelmente, pelo que se verifica, vocês já sabem o que significa ser, mas justamente isto é o que nós procuramos saber. Eu estou vendo aqui a epígrafe de Ser e Tempo, tentando encontrar a passagem justamente de Ser e Tempo, que é a epígrafe do texto, que mostra a pergunta pelo sentido do ser. Eu gostaria, eu estou aqui mais ou menos no limite do meu tempo, eu teria ainda mais algumas observações a fazer a esse respeito. Eu vou trabalhar mais um ou dois slides e encerrar aqui a minha primeira participação para abrir espaço, então, em seguida, para as perguntas de vocês. Tendo feito esse pequeno, digamos, percurso sobre a noção de intuição categorial, mostrando, então, como a recepção por Heidegger da noção de intuição categorial em Husserl leva à consolidação de um terreno que prepara a ontologia fundamental, tal como ela será praticada em Ser e Tempo. Eu gostaria aqui de alguma forma, sistematizar e resumir o percurso feito até aqui, dizendo o seguinte: as descobertas fundamentais da fenomenologia de Husserl são aquilo que prepara o terreno para a tarefa de Ser e Tempo. E essas descobertas fundamentais poderiam ser resumidas como sendo o conceito de intencionalidade, o conceito de intuição categorial e o sentido originário do a priori. Husserl está se medindo, então, com toda a herança da história da filosofia, e aqui, muito particularmente, com a herança do idealismo e da filosofia crítica de Kant, e o próprio Heidegger constata que a descoberta da intencionalidade relaciona-se em Husserl tão estreitamente com a intuição categorial que, no fundo, trata-se da mesma coisa. É esta coincidência que enseja a possibilidade de retomar em toda a sua extensão e em toda a sua profundidade o problema do a priori na filosofia. O problema daquilo que é dado como condição de possibilidade do conhecimento. Portanto, do ponto de vista de Heidegger, a intuição categorial situa-se no ponto central das descobertas mais importantes da fenomenologia de Husserl, em particular nas suas investigações lógicas. A intuição categorial possibilita a Heidegger um meio adequado para retomar a pergunta pelo sentido do ser, bem como instituir o ponto de partida radical da filosofia como ontologia fundamental. É isto que está importando para Ser e Tempo fundamentalmente. Filosofia é entendido aqui como ontologia fundamental. Isto é, Luana, desliga uma um pouquinho que eu vou fazer uma reflexão
sobre o que significa fundamentalmente ser. É o problema da diferença ontológica, que pode ser colocado enquanto tal, com base numa retomada crítica da intuição categorial. É com a questão da diferença ontológica que coloca-se também a questão da verdade como aletheia, como desvelamento, como desocultação. Por quê? Porque na intuição categorial, na qual o ser é dado imediatamente na percepção, é justamente aí que se mostra, que se desvela, que se desoculta esta escansão, esta diferença entre os entes e, por conseguinte, a dimensão ôntica e intraôntica do mundo e aquilo que se situa para além do ôntico, que transcende o ôntico, que é, portanto, o ontológico e que é o ser. Ou seja, na intuição categorial mostra-se, prenuncia-se a diferença entre o ser e os entes. Prenuncia-se o conceito heideggeriano fundamental de diferença ontológica. E prenuncia-se de tal maneira que, na intuição categorial, mostra-se, desvela-se, exibe-se a diferença que existe entre o ser e os entes, aquilo que permite que os entes, enquanto tais, mostrem-se no seu ser próprio. Este mostrar-se, esse desvelar-se, esse manifestar-se dos entes no seu ser próprio só é possível através dessa decalagem entre ser e ente que é constitutiva da diferença ontológica. Por isso mesmo, a intuição categorial vai permitir a Heidegger dizer o ser não é nada ôntico, o ser é o transcendente. E o ser é o transcendente, significa o ser, o plano do ser, o plano ontológico, transcende necessariamente o plano ôntico, o plano dos entes. Este transcendental, na sua diferença em relação aos entes, é justamente disso que trata a filosofia transcendental. E ela vai ser, no caso de Ser e Tempo, uma fenomenologia que tem como ponto de ancoragem uma ontologia fundamental que precisa partir de um fenômeno originário. Fenômeno originário significa aquele fenômeno aquém do qual não se pode recuar. Justamente aquilo que Husserl exigia para a sua ontologia fundamental, o encontro de um fenômeno originário, a partir do qual a descrição fenomenológica pudesse encetar-se e prosseguir. Heidegger vai encontrar este fenômeno originário justamente no Dasein, isto é, no ente que entende ser, a saber, no ente para o qual faz sentido a pergunta pelo sentido do ser. Isto é, digamos assim, o meu primeiro esforço de aproximação para aquilo que vai constituir o projeto de Ser e Tempo no momento da sua publicação. Eu vou parar por aqui. Luana, eu acho que com isso eu estou exatamente dentro do tempo que me foi recomendado pelo Miguel e me coloco então aqui à disposição de vocês para a nossa discussão. Muito obrigado pela atenção. Muito bom, professor. Obrigado pela explanação aí. O pessoal está acompanhando bastante lá no YouTube. Já recebi algumas perguntas aqui. Eu vou fazer a primeira do Rafael Ribeiro de Almeida, que tem a ver com o início da fala. Daí tem mais algumas aqui que a gente vai indo. Ele perguntou o seguinte. Boa tarde, o meu nome é Rafael Ribeiro. Só um instantinho. Fale, Will. Só um instantinho. Que foi? Miguel. Fale. Só um instantinho. Pessoal que tá... E professor Jacóia também. Não.
Então, a gente teve alguns problemas durante a live. Eu quero pedir desculpa para todo mundo, incluindo para o professor Jacóia. Deu para ouvir, deu para acompanhar, teve alguns cortes. A gente pede desculpa pelos os sons externos que acabou tendo no meio. A gente pede desculpa também pela questão dos cortes. Mas a gente pretende corrigir isso nas próximas. Entendo que alguns recursos acabam sendo um pouco limitados. Tenha um pouco de paciência. Retornando à live, vocês vão conseguir ouvir melhor, e foi capturada a tela e a gente vai disponibilizar posteriormente no YouTube. A presença de todo mundo agora é mais para quem precisa realmente receber as horas complementares. Então, se tiver muito ruim e posteriormente precisarem rever a grande aula do professor Jacóia, que foi fabulosa, professor, então, por favor, vejam depois, tá bom? A gente entendeu que tem um problema, agradecemos quem comunicou, mas agora vamos dar prosseguimento à aula e façam suas perguntas, por favor, não percam essa oportunidade incrível que é estar com o professor Jacóia. Agradeço desde já e desculpem. Isso aí, obrigado, Will. Então, voltando à pergunta do Rafael Ribeiro de Almeida. Boa tarde, o meu nome é Rafael Ribeiro de Almeida. A minha pergunta é sobre a relação entre Russell e Heidegger, que o professor mencionou brevemente no início da fala dele. A minha questão é, em Ser e Tempo, o Heidegger leva em conta o conceito de Lebenswelt, ainda que o Heidegger não mencione propriamente esse termo. É possível a gente afirmar que ele trabalha com o sentido desse conceito tal como cunhado por Russell? Obrigado. Rafael, boa tarde. Muito obrigado pela sua pergunta. Uma pergunta extremamente interessante, extremamente pertinente. Certamente, Lebenswelt é um conceito fundamental, tanto para Husserl quanto para Heidegger. Nós veremos isto na segunda parte da minha exposição, no momento em que nós analisarmos mais detidamente agora num plano, digamos, vertical, Ser e Tempo, e não introdutório. Eu vou certamente procurar trazer alguns elementos para esclarecer esta relação. Desde logo, eu gostaria de dizer algo bastante simples. Claro, é evidente que o conceito tem uma importância bastante considerável para Heidegger, mas há uma diferença de sentido em relação ao conceito de mundo da vida, tanto no que diz respeito a Husserl e a Heidegger. Quando nós estudarmos mundo, o conceito de mundo, tal como ele aparece em Ser e Tempo, em particular em ligação com uma das estruturas ontológicas fundamentais do Dasein como ser no mundo, nós teremos oportunidade de estabelecer aqui uma relação um pouco mais extensa entre a concepção de mundo da vida em Husserl e a concepção heideggeriana de mundo, enquanto um elemento da estrutura ontológica do Dasein. Mas certamente é um aspecto de grande importância. Desligue, Luana. Rápido. Olá? Alô? Opa, professor, estava recolhendo aqui a pergunta. Teve duas perguntas semelhantes aqui. Uma do Silvio Guimarães, da Univasf. E outra... Por favor, só Will, só uma pergunta. Ficou clara a minha resposta? Vocês ouviram? Ficou sim. Ficou muito claro, professor. A gente ouviu aqui. Obrigado, Rafael, pela pergunta. Então, uma pergunta do Silvio Guimarães, da Univasf, que é parecida com a pergunta do Vitor Costa, lá da Universidade de Santa Maria. Eles perguntaram, o Silvio perguntou a relação especificamente da obra Ser e Tempo com o Sartre, com a obra do Sartre, como um todo,
E daí o Vitor Costa acrescentou, perguntando a relação do Ser e Tempo com a obra Ser e o Nada, do Sartre, e com outras obras que vieram depois, né? Quais que foram os ecos de Ser e Tempo, como, por exemplo, na Fenomenologia da Percepção, do Merleau-Ponty, na Condição Humana, da Hannah Arendt, e eu acrescento também no Princípio Responsabilidade, do Hans Jonas. Então, basicamente, essa é a pergunta dos dois. Pode voltar, Alan. Mais uma vez, eu só posso agradecer de coração a pergunta que eu anotei aqui do Silvio e do Vitor, mas parece também que há outras pessoas que estão ligadas à mesma, digamos, rede de questões. O que eu posso dizer a esse respeito, espero que a gente tenha ocasião de discutir bastante mais sobre isso, é que é óbvio que Ser e Tempo está na base tanto daquilo que vai ser o existencialismo sartriano, quanto de diversas outras modalidades ou formas de existencialismo, como, por exemplo, também o de Merleau-Ponty. Eu não quero dizer que exista uma transposição direta do que há de fundamental em Ser e Tempo para o Ser e Nada ou para a Fenomenologia da Percepção. O que eu quero dizer é que, assim como nós encontramos uma presença seminal de Husserl em Ser e Tempo, mas isso não significa que Ser e Tempo seja uma coisa, um empreendimento filosófico que replica pura e simplesmente a fenomenologia de Husserl, assim também o existencialismo sartriano, sobretudo o Ser e o Nada, não é uma mera digamos, um prolongamento das perguntas fundamentais de Ser e Tempo, tanto quanto não é em Merleau-Ponty também. Eu diria, talvez, que Merleau-Ponty estaria muito mais, na minha opinião, muito mais próximo, bastante mais próximo de Husserl do que propriamente de Heidegger. Quanto a Sartre, que sempre, de alguma maneira, se interpretou ou se autocompreendeu como alguém muito próximo de Heidegger, ou das intenções fundamentais da fenomenologia de Heidegger, talvez valesse a pena a gente prestar atenção um pouco no que o próprio Heidegger diz na Carta sobre o Humanismo, ao, digamos assim, mostrar ele próprio, com grande ênfase, com insistência, a diferença de Ser e Tempo em relação a um existencialismo de tipo sartriano. Sobre, por exemplo, a indicação de que, enquanto Heidegger coloca o acento na correspondência entre o homem e o ser, na medida em que a correspondência seria o abrir-se do homem para a manifestação da verdade do ser, e que, por conseguinte, Ser e Tempo não estaria, digamos assim, enfaticamente colocando todo o peso decisivo do existencial sobre o homem. Já o existencialismo sartriano se caracterizaria, digamos, pela postura filosófica segundo a qual nós estamos colocados sobre um plano onde existe apenas o homem. O homem é o elemento fundamental. Digamos assim, essa ênfase, esse peso decisivo no existencialismo como humanismo é justamente aquilo que Heidegger vai criticar em Sartre. Eu acho que disso Merleau-Ponty não seria tão concernido quanto Sartre. E no que diz respeito a Arendt e a Jonas, seria muito curioso lembrar que Arendt e Jonas ambos estudaram sob a direção de Heidegger em Freiburg e em Marburg também. E ambos sofreram uma influência absolutamente decisiva do pensamento de Heidegger. Talvez não seja exagero dizer que tanto Arendt quanto Jonas, durante toda a vida e durante toda a sua trajetória intelectual, levaram a efeito uma
intensa, contínua, ininterrupta recepção crítica da obra de Heidegger. Bastaria a gente pensar, por exemplo, na natalidade em Arendt, né, como alguma coisa que se coloca em oposição diametral ao ser para a morte de Heidegger, e bastaria a gente pensar, no caso de Jonas, por exemplo, a recusa de Heidegger de dar o passo da sua ontologia fundamental ou da sua reflexão sobre a história da verdade do ser para a filosofia prática, enquanto que Jonas é um pensador da ética, fundamentalmente, é um pensador para o qual o passo da filosofia teórica para a filosofia prática é absolutamente incontornável. E, bom, basta a gente ler um pouquinho de Arendt e de Jonas para notar que em ambos Heidegger continua sendo, apesar de tudo, apesar do envolvimento com o nazismo, apesar de toda aquela sua recusa em pensar, em abandonar a perspectiva de uma fundamental, de uma analítica da finitude ao modo feito pelo Heidegger, ele continua sendo o grande pensador, o grande filósofo do século XX, inquestionavelmente, a despeito de tudo. Ótimo, professor. Muito bom, professor. Outra pergunta. Só uma coisa, não só dizer, professor, que o pessoal gostou muito da aula, está elogiando muito o senhor aqui no YouTube, professor. Então, está sendo fantástico. Obrigado pela presença. Eu que agradeço. Então, a pergunta agora do André Figueiredo. Ele perguntou se o processo de transcendência, de ultrapassagem do ente em sua totalidade, se dá no momento da compreensão. André, nós precisamos ter um pouco de clareza a respeito desse conceito de compreensão. Eu já tinha dito, logo no início da minha intervenção, que a hermenêutica faz parte de uma daquelas linhas de tradição filosófica que constitui fundamental no projeto Ser e Tempo e no pensamento de Heidegger na sua totalidade. E realmente eu sou dessa opinião e sustento essa opinião. E, obviamente, que compreensão é um conceito hermenêutico fundamental. E, para Heidegger, a compreensão, como você sabe, André, ele é um conceito que designa uma das estruturas ontológicas fundamentais do Dasein, isso é, do ser o aí. Eu quero dizer a vocês que eu traduzo Dasein por ser o aí, seguindo uma dupla indicação, primeiro de um colega com o qual eu concordo, esse colega é o Gélico Loparic, que também opta por traduzir Dasein não por ser aí, nem por existência, mas por ser o aí. Assim como, ao fazê-lo, eu sigo uma sugestão dada pelo próprio Heidegger nos seminários de Zollikoon, onde ele, Heidegger, afirma que se ele tivesse que usar uma expressão em francês para traduzir Dasein, ele usaria a expressão être le là, ou seja, ser o aí, e não simplesmente être là, ou ser aí. Então, não estranhe, quando eu falar em ser, em Dasein ou ser o aí, eu estou realmente deliberadamente tentando dizer que a minha opção é por ser o aí. Pois bem, a compreensão, o Verstehen, assim como a Befindlichkeit, a Stimmung, o estar animado, estar disposto, em uma determinada disposição de ânimo, assim como a rede, a fala, ou o discurso, ou o logos, são justamente dimensões ontológicas estruturais do Dasein, do ser o aí. Portanto, o conceito de compreensão é um conceito que denota
um dos existenciários fundamentais de ser e tempo. Então, ele tem um sentido filosófico bastante preciso. Ele é essa abertura compreensiva do Dasein para o mundo no qual ele desde sempre se encontra, no qual ele desde sempre é, ou dentro do qual ele está desde sempre lançado. O Dasein é o ente que compreende ser, que entende ser. Esse entende precisa ser aqui, digamos assim, muito bem focado, né? Ele é um ente que se sente concernido pela pergunta a respeito do sentido. É isso que significa entender. E sente-se concernido pela pergunta a respeito do sentido do ser em geral e do próprio ser dele mesmo, do seu próprio ser. O Dasein é aquele para o qual a questão do sentido do ser interessa no seu ser. Nesse sentido é que se pode dizer, o Dasein é o ente que entende ser, compreende ser. Em uma formulação muito, digamos assim, característica do nosso idioma, da nossa língua portuguesa, talvez a gente pudesse esclarecer isso um pouco melhor, fazendo uso da expressão entender de. O Dasein é o ente que entende de ser, ou seja, que é concitado, que é convocado pela pergunta a respeito do sentido do ser, a começar pela pergunta pelo sentido do seu próprio ser. Esta é uma dimensão do compreender. A outra, que você se refere como a transcendência do ente em geral, esta diz respeito a um outro aspecto, a este aspecto que eu tentei mostrar em relação com o conceito de intuição categorial e de diferença ontológica. Quando Husserl e Heidegger dizem que na percepção, na intuição, no dar-se ou mostrar-se de um objeto qualquer, este objeto mostra-se como sujeito a um duplo ver, o ver das suas características sensíveis e o ver da sua substancialidade, o dar-se imediato do seu ser substancial, categorial, que não é visível pelo olho sensível, mas que é mostrado na percepção do objeto, como condição de possibilidade do objeto, é neste sentido que se diz, este ser, ou dar-se do objeto como sendo, na intuição categorial, não pode ser, digamos assim, indiciado por nenhuma característica sensível, não aparece sensivelmente, mas é isto que torna visível, aparente, exibível, tudo aquilo que se mostra no objeto. Este ser, ou este do objeto que é o que transcende qualquer entidade, que se coloca em um nível extraôntico, supraôntico, e é neste sentido que o ser não é ente nenhum, é neste sentido que o ser é o transcendente, e é neste sentido que esta compreensão do ser como transcendente exige uma retomada de toda a filosofia transcendental. Muito bem, professor. Temos mais 4 perguntas aqui, eu acho que dá tempo. O senhor falou do Loparic, até tinha convidado ele para o grupo, mas ele acabou recusando por falta de tempo. Se puder estender o convite para ele, quem sabe os dois não falam encerrando o grupo lá nas críticas a Heidegger, seria bem interessante. Então, o Rubem Júnior fez a seguinte pergunta. Professor, o senhor disse, construindo a ideia de ser substancial, que o ser não é nenhum momento real, ou seja, uma ideia de res coisa. Lacan propõe que o sujeito é o seu acontecimento. O senhor verifica alguma aproximação entre essas duas formas de pensar o ser e o tempo, ou seja, de Heidegger e do Lacan?
Não só eu vejo, como o próprio Lacan vê. Isso seria algo muito interessante realmente pensar. Eu acho que o Lacan se sentiu bastante concernido pelo pensamento de Heidegger. Lacan se sentiu, por assim dizer, convocado a pensar com Heidegger e valer-se da contribuição de Heidegger para o seu próprio entendimento de psicanálise. E acho que você poderia acompanhar digamos, esse interesse em muitas passagens da obra de Lacan. Eu diria que, por exemplo, toda a reflexão sobre a angústia em Lacan guarda proximidade muito grande com o pensamento heideggeriano. E acho que seria interessante também ver de outro lado, né, como é que o Heidegger ele próprio experienciou ou recebeu esse interesse de Lacan por parte da sua própria filosofia. Isso você vai encontrar, por exemplo, lá nos seminários de Zolikon. Mas, sem dúvida nenhuma, Heidegger é uma referência incontornável para Lacan, na minha opinião. Uma outra pergunta aqui da Maricélia, lá de Feira de Santana, da Bahia, uma pergunta mais simples, que é por que o Heidegger não se considerava um existencialista? Maricélia, a pergunta também é realmente muito interessante. Precisaríamos, assim como eu falei a respeito de compreensão, a gente precisaria entender o que é que significa existencialista. Eu tomo a liberdade de convidar para a minha segunda intervenção nesse nosso grupo virtual, onde eu pretendo tratar precisamente do que é que significa existência em Heidegger, e vou tentar mostrar que existência em Heidegger é fundamentalmente diferente do existencialismo tal como o entendem os existencialistas, como, por exemplo, mais uma vez, Sartre. Existere, em Heidegger, existência, tem uma conotação bastante diferente mesmo, do existencialismo, tal como pensado pelo existencialismo sartriano ou pelas outras formas de existencialismo, seja ele cristão ou ateu. Existência é a essência do Dasein, digamos assim. Ou seja, é o modo fundamental do Dasein ser. Isso significa existere, Dasein, ser fora de si, e sobre isto há uma, digamos assim, reflexão absolutamente densa e fundamental, uma parte crucial de Ser e Tempo. É preciso que a gente compreenda, portanto, que a noção de existenciário, de existência em Heidegger, difere bastante da compreensão de existência dos existencialistas e se situa num plano não ôntico nem intraôntico, mas justamente no espaço da diferença ontológica. Silêncio, agora eu vou fazer uma pergunta. Silêncio. Muito bem, professor. Agora, duas perguntas parecidas sobre a intuição categorial. Que uma foi da Rosane, lá da Bahia também, e a outra foi do Tiago de Almeida. Então eles perguntam sobre a intuição categorial. O Tiago de Almeida vai dizer assim: o ser que se revela na intuição categorial como excedente é algo que não se acessa ou se aprende pela linguagem, no sentido que ele não se confunde com a apresentação, certo? Disso se pode concluir que o ser não possui dimensão material, sendo, portanto, uma idealidade. Foi a mesma pergunta essa que o Tiago fez, a mesma da Rosane também. Eu vou tentar responder a Rosane e ao Tiago dizendo o seguinte: tanto para Heidegger quanto para Husserl, o ser que se mostra na intuição categorial não é nem um predicado que denota uma característica do objeto, né? Não é, portanto,
alguma coisa que se possa constatar como um elemento da predicação, e acho que este, Rosane e Tiago, é o elemento decisivo, mais importante, que Heidegger recolhe na interpretação que ele faz da intuição categorial de Husserl. Você não situa o ser nem no objeto, o livro ou a cadeira, quando você diz a cadeira é, nem situa o ser no predicado que você atribui à cadeira, branco ou vermelho ou amarelo. O que você percebe na intuição categorial é a cadeira sendo cadeira e a cadeira sendo vermelha. Mas este sendo não é nem um predicado real, ou seja, que diz respeito a res, que portanto possa ser apreendido, possa ser captado na intuição sensível como um dado da sensibilidade, nem ele é um conceito, ou seja, nem ele é uma operação lógica do entendimento. A experiência que é dada na intuição intelectual, na intuição categorial, é a experiência imediata do categorial, o ser do objeto, a objetualidade do objeto. Você apreende, você tem uma experiência direta, você percebe o objeto como sendo, mas o sendo você não percebe. E justamente este ponto, você não percebe nem como um predicado do objeto, nem como uma característica do predicado, nem como o grande contexto, ou o contexto de situação do objeto. Nada disso, ele não é uma dimensão espacial. Ele é aquilo que torna possível que o objeto aflore, se mostre, se exiba, venha à aparição, apareça, mas ele próprio não aparece. Então, o livro mostra-se como sendo, mas o sendo não pode ser indicado como uma propriedade do livro, ou seja, ele está fora da predicação. Ele não pode ser pensado como um mero predicado, como os outros predicados que só são acrescentados ao objeto por meio de uma operação lógica do entendimento. O que você percebe quando você tem uma experiência de intuição categorial é que você, na percepção, tem a objetualidade do objeto, aquilo que o objeto é, o objeto mostrando-se como tal, no seu ser próprio. Mas este ser não é nem resultado de uma operação judicativa que acrescenta ou que sintetiza um predicado do jeito. Ele é dado imediatamente na própria percepção. A apreensão imediata deste elemento categorial no sensível é a intuição categorial. Então, este ser, ele é dado e não um construto produzido por algum tipo de atividade lógica do sujeito. E aqui, Rosane e Tiago, encontra-se um elemento de, assim, mal pode ser exagerado em termos de importância. Porque se a categoria, na intuição categorial, fosse o resultado de uma operação judicativa, então nós estaríamos, de novo, no âmbito da filosofia transcendental, tal como pensada, por exemplo, pela filosofia crítica de Kant, ou seja, na constituição do objeto através do aparato cognitivo do sujeito. O ser não seria dado, mas o ser seria alguma coisa que resultaria da operação judicativa, da capacidade sintética do entendimento que reúne e ordena os dados da percepção. Precisamente porque não é isso que se está. Precisamente porque o ser não é o resultado de uma operação lógica do entendimento, porque
esse elemento categorial que é dado na própria intuição categorial, ele não é o produto de uma operação do entendimento. Por isso, você tem a exclusão, a partir do conceito de intuição categorial do Husserl, tal como interpretado por Heidegger, você tem a exclusão de dois alvos críticos fundamentais, ou seja, do psicologismo, a saber, o ser não é o predicado, portanto não é uma construção do sujeito, e do entendimento crítico transcendental a modo de Kant, segundo o qual os objetos são o que são por meio de uma construção intelectual do sujeito, o que nunca permitiria uma volta à coisa mesma, na medida em que não há coisa mesma, a coisa em si é inacessível para nós. Você estaria de novo, digamos assim, jungida no enquadramento lógico da filosofia transcendental, que supõe uma separação entre consciência e mundo, que é justamente aquilo que a epoquê russeliana coloca em suspenso, que é justamente aquilo que a noção de intencionalidade em Husserl pretende desmontar, e justamente aquilo que Heidegger herda e aprofunda radicalmente em Ser e Tempo, ou seja, a exclusão do psicologismo, a exclusão da filosofia transcendental, tal como pensada nos moldes, seja de Descartes, seja de Kant. Silêncio agora. Muito bem, professor. Agora vamos para a última pergunta e depois eu vou fazer uma pergunta minha, que eu tenho essa dúvida. A pergunta é do José Roberto, que ele pergunta assim: se a opção de Heidegger por um ente exemplar ou humano, que compreende o ser para colocar devidamente a questão do sentido do ser, ainda não conversaria com um elemento transcendental, e se sim, qualquer relação com o círculo hermenêutico? Essa aqui é a pergunta do José Roberto. E daí a minha pergunta, para complementar e encerrar a fala, daí o senhor pode se despedir e fazer considerações finais, é como que é a relação do niilismo e da técnica no pensamento de Heidegger, e como que isso vai despontar no pensamento do Hans Jonas. Bom, deixe-me, em primeiro lugar, voltar à primeira pergunta feita pelo José Roberto, que eu queria enfatizar aqui de uma maneira especial. A minha resposta a ele seria mais ou menos a seguinte: só um minutinho que eu estou localizando aqui uma passagem que eu considero fundamental para o entendimento dessa questão. Se você se reporta ao parágrafo 7 de Ser e Tempo, e eu pretendo, na minha segunda intervenção, mostrar isto com bastante vagar, nós veremos que para Heidegger o tema fundamental da filosofia, o ser, é tematizado a partir da sua diferença em relação aos entes, ou seja, a partir da diferença ontológica. O ser não é nenhuma espécie de ente, e, no entanto, o ser relaciona-se necessariamente com todo e qualquer ente. A universalidade presente nesta relação do ser com todo e qualquer ente não é a mesma universalidade concebida a modo das categorias como os predicados universais do ser. Não é justamente este o caminho que Heidegger faz. O ser, na sua universalidade,
não é, na sua universalidade, quer dizer, na sua relação necessária com todos os entes, com todo e qualquer ente, não pode ser concebido abstratamente como o predicado mais geral do ser, a modo de uma tradição que remonta a Aristóteles. A universalidade do ser, na sua relação necessária com a totalidade dos entes, deve ser buscada para Heidegger num outro plano. Este plano é o plano da diferença ontológica. O ser ultrapassa e está acima de todo ente possível, de toda determinação ôntica ou de toda determinação intraôntica, e, no entanto, o ser é aquilo pelo que toda entidade e toda determinação intraôntica mostram-se naquilo que eles são. É nesse sentido que você vai encontrar no parágrafo 7 a expressão "o ser é pura e simplesmente transcendente". Ou, como diz Heidegger, toda explicitação do ser como transcendente é um conhecimento transcendental. Verdade fenomenológica, isto é, a verdade descerrada a partir do ser, tal como Heidegger se pretende fazer com o conceito de aletheia, é então veritas transcendentalis, verdade transcendental. Por quê? Porque é uma explicitação do ser como transcendente, como um conhecimento transcendental ao plano ôntico ou intraôntico. Por isso mesmo, fenomenologia e ontologia não são duas disciplinas diferentes. Fenomenologia e ontologia caracterizam a própria filosofia de acordo com o seu objeto e com o seu modo de tratamento. É isso que Heidegger vai dizer no parágrafo 7º de Ser e Tempo. O ser é simplesmente transcendente e a verdade do ser é veritas transcendentalis. Então, neste sentido, é que nós devemos compreender que a ontologia fundamental em Ser e Tempo é fenomenologia, isto é uma explicitação do ser em sua verdade, é uma verdade fenomenológica, ou seja, aquilo pelo que um ente se mostra no seu ser. Então, neste sentido, a referência ao círculo hermenêutico é absolutamente fundamental. Por quê? Porque tem-se como ponto de partida um certo sentido do ser dado sem questionamento, um certo sentido ou uma compreensão prévia do ser, o ser como presença. É isso que se trata de questionar. A compreensão prévia do sentido do ser como presença que atravessa a história da filosofia ocidental de ponta a ponta e é constitutiva da história da metafísica. A ontologia fundamental é, então, uma retomada desta compreensão prévia do ser como presença e uma fenomenologia desta compreensão do ser como presença. É justamente este ponto que é, digamos assim, fundamental. Mostrar que este ponto de vista do ser como não ente, como pura e simplesmente transcendente, mostra que a verdade do ser é uma verdade transcendental. O seu ponto de partida é, então, aí a referência ao círculo hermenêutico, uma compreensão prévia do ser, uma compreensão circular do ser. Há uma compreensão, um elemento dado previamente que possibilita a compreensão. Ora, aquilo que possibilita a compreensão já necessariamente tem que estar ligado ao próprio processo de compreensão. Compreender é um processo que necessariamente se dá em um movimento circular. Para que você possa compreender alguma coisa, você precisa compreender a compreensão. Não é possível você compreender sem antes ter compreendido alguma coisa. É justamente isto que é a fecundidade da referência ao círculo hermenêutico. Não se compreenderia ser se não se compreendesse essa compreensão prévia do ser. Portanto, nós temos que partir desta compreensão prévia do ser como dado, ser
como presença. E veja, é justamente esta compreensão prévia do ser como presença que estabelece uma conexão entre ser e tempo. Ser como presença, isso é, portanto, num horizonte temporal. A sua pergunta sobre o niilismo, bom, esta é uma pergunta que me fala muito diretamente ao coração e eu vou pedir licença para você para não respondê-la, ou seja, para deixar para respondê-la somente depois que eu tiver concluído a minha apresentação de Ser e Tempo. Apenas para aguçar sua curiosidade, eu diria, a questão do niilismo é a questão fundamental descerrada para Heidegger a partir da sua ocupação com o pensamento de Nietzsche. É justamente esta questão da Auseinandersetzung, ou seja, da discussão, mas deste medir-se com Nietzsche, que vai se dar em torno desta questão do niilismo, que vai preparar, a meu ver, a passagem de Ser e Tempo para Tempo e Ser, a passagem da analítica da finitude para a história da verdade do ser. Isto não abandonará mais Heidegger até o fim da vida. E a questão da possibilidade de ultrapassagem do niilismo, de ultrapassamento do niilismo, ou seja, a discussão com Nietzsche é uma discussão permanente em todo o prosseguimento da filosofia heideggeriana a partir de 1930, na minha opinião. E vai ser o elemento que vai, por exemplo, no texto Zur Seinsfrage, a pergunta pelo ser, em particular a relação de Heidegger com Jünger, que é determinante para a compreensão da técnica em Heidegger e determinante para a compreensão do presente em Heidegger, é absolutamente tributária dessa contribuição do niilismo e da discussão dele com Ernst Jünger. Muito bem, professor. Obrigado aí pela participação. A gente agradece muito por ter aceitado o convite. Imagino que todo mundo que participou aí, né? Depois vamos ver as visualizações, mas tivemos aí pelo menos umas 300 pessoas nos acompanhando ao vivo. Depois tem mais as pessoas que se inscreveram, vão ver a gravação lá no Drive disponibilizado. Os materiais que o senhor utilizou vai estar disponibilizando lá para a gente também, né? Então, acho que é isso. Não sei se o Will quer falar alguma coisa e daí deixamos o professor para se despedir. Não, eu só tenho a agradecer, professor. Eu admiro muito o senhor, porque um professor muito querido meu me apresentou o seu trabalho e agarrei o mesmo carinho que ele tem por você, o Giovanni Camargo, pelo senhor também. Então, está sendo fantástico ouvi-lo. Gostaria de encontrar pessoalmente na PUC quando tudo voltar ao normal e acompanhar suas aulas, porque vai ser um prazer enorme. Então, está sendo uma honra. Eu pedi desculpa a qualquer coisa e esperamos a sua volta aqui no nosso pequeno grupo de estudos aí e que tudo melhore com o tempo. Will, então, Miguel, a honra é toda minha, tenho certeza disso. Também a gratidão. Foi realmente muito bom ter estado com vocês. Eu espero muito. Estou muito ansioso pela oportunidade de um encontro presencial na PUC, em Curitiba. Infelizmente, a minha atuação didática aí, sob a forma de aulas, não pôde ocorrer presencialmente, em virtude da pandemia, mas eu espero que tão logo isso tenha sido flexibilizado, tão logo a gente atravesse esse momento difícil aqui da nossa vida, a gente possa ter a oportunidade de se encontrar pessoalmente, presencialmente, poder abraçá-los e estabelecer um diálogo em proximidade maior. E eu queria, então, mais uma vez, agradecer a vocês pela oportunidade que me deram e pela honra mesmo, pela gratificação de ter podido empreender esse diálogo com vocês e mostrar um pouquinho do trabalho que eu faço. Muito obrigado, uma boa noite para todos vocês. Muito obrigado, professor. Boa noite. Boa noite, pessoal. Boa noite, pessoal. Hein, professor? Fique um pouquinho aí, vamos tirar um print para a gente mostrar lá. Pois não. Consegue tirar Aí, agora sim. Vou tirar um print aqui
de nós três, aí a gente posta lá na página